Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille. E o meu é Bia. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda temporada. E aí, galera, como vocês estão? Estamos aqui com mais um episódio, e diga-se de passagem, um episódio especialíssimo, porque estamos de aniversário. Estamos completando 2 anos de Naves no Instagram. Cadê os fogos? Não tem fogos, só tem eu. Queria fogos aqui agora. E a gente quer dividir um pouquinho com vocês como começou a nossa história, como que foi começar no Instagram e quais as ideias que a gente tem e já conseguiu colocar em prática e algumas que a gente ainda vai colocar. E falaremos também sobre um presente, porque, somos dessas, queremos presente. E contaremos com a ajuda de vocês com relação a esse presente. Tenho certeza que vocês vão amar também essa ideia. É novidade pra gente também. Fala um pouquinho aí, Bia, de como vai ser esse episódio hoje. Esse episódio vai ser muito especial. A gente vai falar um pouquinho sobre a gente, sobre o Naves, né? Como você tá falando aí, porque o que a gente estava pensando é que, assim, nós somos, bebês ainda, né? A gente sabe que muita gente chegou nesse meio do caminho, muita gente chegou há pouco tempo. E ainda também tem a questão de que a gente não sabe se tem algumas pessoas que só escutam o podcast ou se, enfim, só conhecem a gente por aqui e não acompanham, no Instagram e em outros lugares. Então, a gente está aqui para falar só algumas curiosidades e como é que a gente começou e quais são os nossos objetivos aí futuros. Além de falar aí sobre o nosso presente desse ano, que a gente realmente vai pedir um presente, gente. Estejam preparados aí, porque a gente vai pedir um presente muito especial e que a gente vai contar com a participação e com o engajamento aí de todas as pessoas que estão ouvindo a gente, que gostam do nosso trabalho e tudo mais. Mas, Camille, quem você acha que é melhor começar falando um pouquinho aí sobre Naves? O que é Naves? Como é que começamos? Então, acho que você poderia começar falando, porque a ideia começou aí, na sua cabeça, na sua vida. Eu entrei depois, mas eu lembro direitinho daquele dia, da ligação, e você falando da ideia do projeto, e eu já super topando. Então tá. Então, começarei. Naves, para quem não sabe, sempre bom falar, já que é uma sigla tão, talvez, enigmática, não sei. Mas quer dizer Núcleo de Apoio às Vozes em Sofrimento. Mas assim, o começo foi uma pequena bagunça dentro de mim. Foi uma sensação, uma necessidade muito grande de ouvir e acolher muitas pessoas diferentes, diversas pessoas, diversas vozes, diversas causas, e isso me deixava um pouco até confusa, assim, e até sobrecarregada do tipo, como que isso é possível? Será que é possível? Eu não consigo focar em um só e eu quero abraçar todo mundo. Eu quero ouvir todo mundo. Eu quero dar voz a todo mundo. Eu quero também ter a minha voz, ali de alguma forma. Como que eu faço isso? Então, começou dentro da minha cabeça de uma forma muito assim. Como será que é possível? Então, foi uma coisa que eu fui percebendo que
sempre existiu de alguma forma dentro de mim, mas nunca eu tinha conseguido com que fosse tão concreta, né? Mas aí a primeira coisa mais concreta que me apareceu assim em mente foi Senhorita Camille. Euzinha. E aí, quando eu pensei, enquanto eu estava, né, nas muitas vezes que eu pensei sobre, e eu pensei nela, assim, foi a única coisa que fez sentido, a única pessoa que passou pela minha cabeça que poderia dar certo. Não tinha outra opção. E eu falei, tá, então é a primeira coisa mais concreta que eu tenho em mente, então eu vou, mesmo sem saber direito o que é, como explicar, eu só vou. E foi aí que eu falei com ela. E falei, assim, as coisas todas embaralhadas que estavam dentro de mim. E ela entendeu, gente. Ela entendeu. Eu tô exatamente lembrando de como você estava explicando. Pois é, e assim, uma confusão, né? De Muita informação. Muita coisa. E eu não sabia eu não sei como fazer isso, eu não sei nada, eu só sei que eu quero muito que isso aconteça. E aí, bom, falei e soltei tudo, e ela só falou, bora, vamos. E assim, aí realmente eu sinto que foi o começo. Apesar de já estar meio que em produção ali dentro de mim. E assim, eu acredito que dentro de você também, Camille, só que de formas diferentes, né? Porque fez muito sentido para você. Fez tanto sentido que na minha loucura você conseguiu entender, e não só entender, como você embarcou. Então, também já estava fervilhando aí dentro, de alguma forma. Com certeza, com certeza. Isso traz muito a ideia de comunicação, sintonia, o quanto é importante, né? Vocês que seguem o Naves veem isso também. A gente busca conversar muito e entender o que é aquilo ali pra gente, para poder passar para vocês de forma responsável as informações, né? É preciso haver essa comunicação. Eu lembro que quando você me falou, tinham muitas informações, mas eu peguei a ideia de eu também quero acolher esse público que não é minoria de quantitativo, né? Mas quando eu me pegava pensando assim, como que eu posso fazer mais, como que eu posso ajudar determinado público, na minha profissão principalmente, de que jeito que eu vou fazer. E aí você veio, não, porque a gente fazendo isso aqui, a gente pode chegar nesse intuito aí. Então foi aquilo, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Eu sou a noveleira do projeto, então eu lembro que quando passou a novela A Força do Querer, eu tive muita vontade de trabalhar com essas coisas também, porque a personagem da Ivana me inspirou com relação a isso. Uma mulher que estava passando pelo processo de transição, pois se entendeu como um homem trans, e muitas pessoas não entendiam sobre ser transgênero e falavam de forma muito equivocada e tudo mais. Era bem confuso para muitas pessoas, e muita gente achava chato, e eu era uma daquelas pessoas que queria, eu quero acolher essa pessoa, se eu puder abraçar esse público, eu vou abraçar, eu vou buscar entender. Engraçado que eu acho que foi em 2018 que retiraram do livro de diagnóstico de transtornos, de transtorno da transgeneridade, não foi em 2018? Foi sim. Se eu não me engano, foi. Não foi. Ainda era visto como um transtorno de gênero. Em 2018. A novela foi em 2017, então imagina, as pessoas ainda achavam que aquilo ali era uma coisa muito surreal, né? Você nasceu daquele jeito, como é que você está dizendo que é outro gênero?
Como você está dizendo que é outra pessoa, né? Que é de outra forma. Verdade. E aí eu ficava pensando, não, a gente tem que ter um movimento maior para ajudar essa galera que está se sentindo sozinha. E aí quando o Bia apresentou a ideia do Naves, eu pensei, é por aí que a gente vai conseguir fazer, vai conseguir acolher, vai colocar, vai dar oportunidade para essas pessoas terem voz, né? Porque a escolha do nome do Naves também tem muito disso. Foi engraçado porque a gente não sabia como fazer isso, escolher um nome. Isso daí também é uma curiosidade, porque foi assim, difícil, né? Porque primeiro a gente começou, né? Assim, quais são os públicos que a gente quer abranger, sobre o que a gente quer falar. Inclusive a gente viu que tipo de profissional a gente gostaria de conhecer e conversar, né? Profissionais, no caso. Uhum. E aí, assim, tudo. É basicamente tudo, né? O Naves abrange tudo. Então, como que escolhe um nome? E aí eu tava com isso na cabeça, eu falei assim, olha, precisa ser uma sigla, porque só assim a gente vai conseguir colocar, né, de alguma forma ali algo que abrange tudo, né? E eu tinha já na cabeça, desde isso era algo que eu já tinha em meio à minha bagunça, que era a questão de dar voz. E aí a gente nesse coisa, mas vozes, e como assim? E aí como é que fica a sigla? Como é que vai? Só sei que foi Camille que terminou, assim, porque eu sei que a ideia de colocar o núcleo foi dela, e eu não sei se eu acho que todo o resto da ideia é sua. A única ideia que eu tive foi vozes, e a gente ficou pensando em mil outras coisas, e aí chegou num ponto que eu já não sei mais de quem era a ideia. Eu lembro que a gente estava na praça de alimentação de um shopping, né? Aí perto da sua casa. Foi, sem comer. Isso é muito importante dizer. Sem comer. E aí eu só fiquei assim, gente, como fazer, né? Uma sigla que também não tenha em outro lugar, pra gente também não acabar tendo esses problemas com plágio e tudo mais, né? Mas a ideia inicial a gente quer ter, que é dividindo com vocês, né? A gente quer ter um espaço físico do Naves, mas no momento não é possível. Então a gente sabia que tinha que começar pelas redes sociais. Só que aí a gente pensou que um nome que pudesse permanecer tanto sendo da rede social quanto do espaço, eu acho que a minha cabeça foi por aí com essa ideia de colocar núcleo, porque um núcleo ele pode ser online e pode ser presencial. E aí... Perfeita, né? Fala sério. Eu acho que eu fui nessa linha, né? Que aí dá para continuar. É um núcleo, seja online ou seja presencial. E sempre vai ser. A questão de apoio é porque nunca foi nossa ideia também isso ser voltado para propaganda de forma profissional, para a gente atender essas pessoas como psicólogos. A gente quer, porque a gente quer aprender, na verdade. Então, quando a gente apoia, a gente também busca ouvir o lado do outro, porque a gente precisa desconstruir muitas ideias que temos. A gente acabou pensando junto. O Vozes estava certo, estava ali. Eu lembro que o Vozes, o V estava ali e o resto a gente ia montar. Essa foi a primeira coisa, né, que estava certo. Foi. A questão do sofrimento, não sei se veio junto com Vozes ou foi depois. Não, foi depois. A gente pensou muito. E eu acho que... Porque assim, eu lembro da gente trocando... tipo brainstorm, né? Que fala, aquela coisa que a gente vai falando palavras, nomes. A gente estava fazendo isso. Mas se eu não me engano, foi você também que veio com a palavra do sofrimento. A gente estava indo por esse caminho, mas a gente falou muitas palavras antes, assim, mas nenhuma delas coube tão bem.
Porque, e assim, é também perfeito, porque eu sabia que durante o tempo, isso era uma coisa que, eu não sei se eu até falei com você lá na hora, eu acredito que eu tenha falado, não sei. Mas eu sabia que iam aparecer causas e, enfim, vozes a serem levantadas que a gente não tinha pensado previamente. Por isso, porque a gente tem muito a aprender e a gente já aprendeu muito com Naves e a gente quer continuar aprendendo. E realmente, eu não estava errada. Realmente está aparecendo. A gente está aprendendo muito e aparece, a gente aprende cada vez mais coisas novas. E a gente vai cada vez mais abraçando causas que talvez lá, né, quando a gente estava sentada na pracinha de alimentação do shopping, a gente não tenha pensado. E por isso essa questão do sofrimento, né, das vozes em sofrimento. Então porque isso engloba qualquer pessoa que esteja passando por qualquer tipo de sofrimento e que queira Exatamente. de apoio, né, que queira apoio, que queira ajuda, que queira falar, que queira ou então que precise de alguma ajuda, se a gente puder dar, né? Então essa é a nossa intenção, assim, a troca sempre. Ou a gente ouvir um pouco, ou a gente falar um pouco, ou os dois também tem muita conversa nesse meio, uma troca muito legal. Tiveram muitas parcerias que foram feitas dessa forma, que começaram assim, a gente interagindo primeiro, ou a pessoa interagindo primeiro, e aí a gente começar a decidir aí que, acho que dá para fazer uma parceria legal aqui, vamos embora. E a gente conheceu pessoas muito, muito, muito incríveis nessa jornada. É momento gratidão. Essas pessoas que a gente nem esperava que acolhessem a gente também, a gente estava procurando acolher e fomos acolhidas de forma tão carinhosa, tão legal. Assim. Não dá pra gente citar nome de alguns perfis, não vamos falar os arrobas aqui, senão a gente pode esquecer de alguns. Mas tem uns que, nossa, a gente fica tão feliz. Nossa, o trabalho de vocês é incrível, a gente gosta muito e vocês colocam posts necessários, falam de assuntos necessários e com responsabilidade. Porque isso foi uma coisa que a gente conversou também. O nosso diferencial, ser psicólogas, independente de lutarmos por causas, sendo pessoas, né, meras civis, andando pela rua, a gente luta por essas causas. Não é só porque o Conselho Federal de Psicologia também luta. A gente só se sente mais reforçada ainda pelo Conselho. Com certeza, somos embasadas. Muito, muito. Mas é um diferencial, querendo ou não, porque esses diversos sofrimentos, a gente sabe que tem um sofrimento psíquico aí, né? Um sofrimento emocional. A gente fala de abuso psicológico, relações abusivas no geral, e no Naves. Então, ser psicóloga também traz isso. Estamos colocando, né, uma verdade ali sobre o que a gente já trabalha. Exato. Tem muito do que a gente acaba tendo como experiência, né, de profissional mesmo nos nossos atendimentos e tudo mais. Mas é a própria psicofobia também. Infelizmente, é algo que existe. Para quem não sabe, são pessoas... A psicofobia, na verdade, é o preconceito a qualquer coisa relacionada à saúde mental, né? A transtornos mentais. Então, a gente também luta pela causa de levar cada vez mais a saúde mental a sério, de trazer o conhecimento sobre o que é a saúde mental. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, a gente já fala bastante sobre, mas é uma das nossas causas, né, de levantar a bandeira da saúde mental, do quão importante é, de que, independente de você ter um transtorno ou não, não é
não é motivo para você fazer ou não terapia, não é uma medidor para você procurar ou não ajuda psicológica, porque a parte emocional, inteligência emocional, enfim, a parte cognitiva, todas essas questões aí, elas podem ser trabalhadas independente de transtorno ou não, mas infelizmente ainda existe muito preconceito. Com certeza. Existem Infelizmente. E é um público que a gente também quer estar representando no projeto, para que eles saibam que podem falar sobre. A gente ainda vê isso como profissional, né? Tem muito preconceito também na procura por terapia. A gente busca desconstruir essa visão também, tirar um pouco essa ideia de que você precisa estar doente com algum transtorno, ter algum diagnóstico para procurar ajuda, né? Procurar terapia também pode ser, gente. E, na verdade, deveria. Prevenção. Exato. Terapia, na verdade, deveria ser muito mais um sinônimo de saúde do que de doença, né? Sim. Mas a gente é mais uma das nossas lutas aí. E essa foi a que a gente quis lá desde o início, né? E aí a gente vai aprendendo aí, tanto dentro do Naves, quanto também individualmente, a gente vai trocando as nossas experiências, a gente vai aprendendo uma com a outra, e, enfim, com os nossos pacientes queridos. Isso é uma coisa que a gente busca ter ao longo do Naves, e como pessoa também eu acho importantíssimo, que é a humildade, porque a gente ali não está se colocando como duas profissionais que sabem tudo, porque não sabemos. Então, quando a gente pede feedback, quando a gente fala para vocês procurarem a gente, falar na DM, pede sugestão, coloca algumas enquetes lá nos stories, é tudo para a gente aprender mais, porque a gente precisa aprender com vocês, porque é um espaço onde a gente pode usar e colocar uma luta, falar um tema aí que quase ninguém fala, porque somos dessas. Vamos polemizar mesmo. Vamos problematizar quando for necessário. E a gente aprende pra caramba, e é louvável isso. Eu acho ótimo, porque é uma bagagem que não tem preço. É um dia a gente aprendendo sobre uma palavra que já não pode ser mais usada, uma coisa diferente, um jeito diferente de se colocar, de se posicionar. Nossa, tem tantas coisas. E umas coisas que às vezes, quando a gente aprende, a gente pensa assim, caramba, nossa, parece tão óbvio, por que a gente não tinha pensado nisso antes, né? Sim. A gente também é humana, né? Isso. Então a gente está aqui o tempo aprendendo. Eu tenho, assim, praticamente certeza de que dificilmente a gente conseguiria aprender tudo que a gente aprendeu no tempo que a gente aprendeu e está aprendendo se a gente não tivesse Naves assim. Então, é uma plataforma para gente de muito aprendizado. E a gente só espera, quando a gente vê assim, alguns comentários, algumas pessoas que vêm falar com a gente, falar do conteúdo e tudo mais, que é importante, que faz a diferença. Isso é muito significativo pra gente, porque não só porque esse é o nosso objetivo de ajudar as pessoas, de fazer diferença e tudo mais, mas também porque a gente sente tanto isso na gente o tempo todo, essa mudança, essas transformações, esses aprendizados, e nada melhor, né, nada mais certo do que isso também ser distribuído para outras pessoas que queiram e que estejam com a cabeça aberta. E, enfim, a gente é informação, é conscientização, é cabeça aberta, é pensamento crítico, é zero vergonha de falar, eu errei, erramos. A gente aprende aqui, aprende
E aí a gente volta e fala, então, isso aqui a gente errou e agora a gente entendeu que é assim, por causa disso. Nenhum tipo de orgulho nesse sentido, Não. nenhuma das duas. Isso deveria ser o mínimo, né, para todas as pessoas. Deveria ser básico, mas é uma forma, é a forma como a gente lida muito com naves. É até curioso, porque eu não vou entrar tanto nesse assunto, porque a gente já tem uma ideia aí para podcast futuro, né, para grupos, assim. Eu vou entrar um pouquinho mais nisso, mas assim, é inclusive algo que a minha psicóloga fica, mas como que funciona? Adoro. Às vezes é muito curioso para quem, às vezes, né, no caso, minha psicóloga, assim, tá de perto, mas tudo mais, fica pensando, gente, mas como é que pode? Como é que dá certo, assim, sabe? E fica falando, tipo, vocês brigam muito, vocês discutem o tempo todo, sabe? E não. Não. Ai, A gente fala muito. No Naves, assim, a gente conversa sobre tudo. E é necessário. É necessário. E a gente também tenta muito fazer aquela coisa de praticar o que a gente prega, né? Então a gente saúde mental, sobre autocuidado, sobre amor próprio. E a gente, claramente, a gente não é perfeita, é óbvio. Longe disso. E a gente está em busca desse autocuidado, da nossa saúde mental. E a gente vai tentando. Isso daí que talvez alguns de vocês, desde o início, percebam, visto também, porque a gente também comunica. A gente diminuiu a quantidade de dicas de visibilidade que a gente faz por mês, justamente por conta do trabalho que dá para fazer. Isso estava custando muito, estava gastando muita energia, e a gente tem um compromisso muito forte, né, com nós, com o nosso trabalho, uma responsabilidade muito forte. Mas a gente também precisa ter uma responsabilidade, um comprometimento com a nossa saúde mental e com a saúde mental uma da outra. Então, eu acredito até que a gente se preocupe eu me preocupo mais com ela e ela se preocupa mais comigo, né? Então, não dá pra fugir disso. Pois é. E aí a gente fica sempre de olho, então não tem uma cobrança uma da outra, talvez seja muito mais uma cobrança aí, cada uma, né? Isso aí dá um outro podcast também, né, minha gente? Autocobrança. Pois é. Mas para fazer, assim, o melhor, né? Então a gente está tentando cada vez mais se encontrar nessa questão de qualidade, ao invés de quantidade e tudo mais. Então isso tudo foi mudando ao longo do tempo, né, do Naves. Que no início a gente fazia muito mais coisas, assim, que agora a gente tá falando, não, opa, peraí, não tá tão legal assim, a gente precisa também, porque senão a gente tava o tempo todo ali, online, ligada, vendo notícia, e assim, não tá fácil pra ninguém, né? Ficar vendo coisa o tempo todo, ficar o tempo todo. Então a gente falou, não, vamos, peraí, cada hora a gente conversa um pouco e vê qual é a necessidade do momento. Então aí a gente diminuiu a quantidade de dicas de visibilidade, a gente diminuiu até a quantidade de posts mesmo, assim, olha, se não der para fazer, não deu, tudo bem, quando der, a gente vai fazer. E a gente tá conseguindo se encontrar nesse sentido. A gente sempre divide tudo com vocês, na verdade. Cada decisão a gente vai contando, seja em vídeo, seja em post, e a gente vai falando, olha, vamos a partir de agora reduzir a quantidade de posts, tirar nosso domingo de folga, a dica de visibilidade também vai reduzir. Eu lembro que a gente falou da dica numa live, que é sobre ter que fazer uma por mês, né? Passar a fazer uma por mês.
Mas eu lembro que no início, toda sexta-feira tinha, porque a gente estava borbulhando de dicas e Ideia, ideias. A exato. gente queria dividir com vocês, pelo amor de Deus. Para quem conhece, Não, e a gente, Bia é viciada em séries, viciada em livro, em filmes. Então, assim, isso contribuiu para que o Nave estivesse lotadinho de filmes e séries e dicas maravilhosas. gente, não, e realmente eu amo muito todo esse mundo artístico. Então, para mim, isso é uma mina de tesouro, assim, de ouro. Mas a questão dá muito trabalho, produzir conteúdo dá muito trabalho e a gente precisava assistir e saber como que a gente ia falar e o que a gente ia escrever. E sempre a dica é uma coisa muito nossa, de nós duas. Porque a gente divide os nossos posts e tudo mais, cada uma faz o seu e tal. Alguns a gente divide hoje em dia, né? Uma com a outra, assim, pra e tudo mais, e talvez ajudar em alguma coisa. Mas a dica é uma coisa que a gente tem muito, muito, muito de pegar e fazer juntos, mesmo, assim. E que desde sempre continua sendo, e que a gente não quer e não vai alargar. Inclusive, a gente tem ideias aí, mas, enfim, não vou falar. Sem spoiler. Não, sem spoiler. Mas é algo muito nosso, muito do Naves. Só que dá muito trabalho produzir conteúdo, enfim. E a gente, como a gente já falou, a gente tem muita responsabilidade e tudo mais. Então a gente tinha essa coisa de assistir o que quer que fosse com, né, uma sensibilidade maior, para na hora de escrever, a gente escrever juntas e a gente entender, saber melhor como escrever da melhor forma possível, da nossa forma, mas da melhor forma possível. E assim, ainda num espaço curto, que eu sofro muito com isso. Porque a gente tem vontade de escrever muito mais, gente. Quando a gente faz a dica, a gente coloca a nossa visão como pessoa, como psicóloga e tudo que a gente coloca como causas que a gente luta no projeto. Então, também temos essa delicadeza de procurar uma que realmente fale de uma forma saudável sobre o tema. Por exemplo, se a gente for falar de alguma dica com relação a algum tipo de deficiência, a gente busca filmes e séries onde não tem uma linguagem capacitista, porque não achamos legal. Sinceramente, não achamos legal. Então, a gente vê, a não ser que seja para cutucar mesmo e falar, olha só, né? Isso aqui não é legal, a gente precisa que vocês se alertem, vamos abrir mais a cabeça e tudo mais. Agora, se a gente puder encontrar, né, representatividade de verdade, é melhor, é essencial. E a gente está para fazer até um podcast sobre isso, né? Representatividade e representação. Mas Bia sempre passou assim, tem essa série. Antes do Naves ela já me indicava, então assim, eu já via e algumas já ficam na minha cabeça. Naves. E aí eu coloco lá na minha lista Netflix na vida da gente. O que é Netflix na vida? E aí a gente vai pegando e vai anotando e vai colocando. Olha, essa é boa. Quando a gente começou, por ter muita informação, por ter muitas séries, por ter muitas dicas, toda sexta-feira tinha. E aí passou um ano, né? Comemoramos um ano com Naves e reduzimos para cada 15 dias. Então tinha sexta sim, sexta não. Aí depois tinha de novo. A dica também, né, Camila? A gente fazia posts ligados à dica, né? Coisas que seguidores percebiam. Pois é. Então, assim, se vocês não perceberam, gente, estamos aqui abrindo para vocês. Porque era uma preocupação grande nossa, a gente passava tempo esperando o que cada uma vai fazer. E às vezes a gente começava, de quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, 2 posts na sexta-feira, mais o da dica. Então, assim, é muito conteúdo, né? É muita coisa, gente. Então, a gente realmente precisou ir diminuindo.
para nossa saúde mental, para a gente conseguir ter tempo também para gente, para nossa família, porque realmente chegou uma hora que não estava dando. Não, mas eu fico tão orgulhosa que a gente fez dessa forma. Eu acho tão lindo. A gente se dedicou à beça. Tá, meu momento aqui babando o nosso filho, que é o Naves. Mas juro, é muito maravilhoso. Quando eu olho, eu vejo assim, caramba, olha só como é que a gente fazia, da onde a gente tirava isso, né? Um filme que tá falando de uma coisa. Aí desde quarta-noite a gente estava pensando, e mesmo que os seguidores não percebessem, a gente fazia. A gente buscava. E sim, não, com certeza. quando já estava, né, puxado com relação a conteúdo da trabalho e tudo mais, e temos a nossa vida, gente. A gente trabalha, tem nossa família, nossa vida pessoal. As nossas preocupações, as nossas dificuldades. Então a gente precisa dividir de forma saudável cada tarefa. E tá sendo assim também. E eu acho legal trocar com vocês. É uma coisa que a gente vai permanecer fazendo. Por mais que talvez eu, né, tenha uma ligação muito grande aí com essa questão toda aí de tudo mais, mas você também tem bastante ligação. Você também gosta muito. E é algo que sempre vai ter, sempre tem coisas novas. Culpa sua, tá? Só pra dizer aqui. Eu sou influenciadora, gente, desde antes da internet existir, de eu entrar na internet. Eu sou blogueirinha. Total. Falando de forma geral, né? É algo que a gente não precisa, não quer, nem vai perder, justamente porque sempre tem coisas novas e assim, tá sendo muito legal ver também o quanto que, querendo ou não, cada vez mais a gente tá vendo com mais representatividade, com mais de verdade, com mais diversidade. E então, assim, a gente não tem intenção nenhuma de acabar com isso, a gente só tá realmente se transformando e aceitando o nosso processo aí de evolução. E é realmente muito legal, assim, ver como é que era lá desde o início, que a gente fazia toda semana, e como é que a gente é agora, né? Então, assim, eu não era uma coisa que me arrependo de ter feito, assim, não. Era pra ter sido assim, a gente foi respeitando o nosso processo, a gente foi aprendendo com tudo isso, e é por isso que a gente tá aqui hoje. A gente não sabe o quanto que ainda vai passar por processos de transformações, que a vida é assim, né? E isso é ótimo, a gente aceita muito bem essa questão de que estamos em movimento, não estamos paradas, mas a gente não tem nenhuma intenção de desaparecer com as nossas dicas. Não. Pelo contrário. Sim, falando nisso de evolução, ideias novas, tá aí o nosso presente, que é uma ideia que Bia chegou para mim e falou: olha só, tô pensando nisso, aí já viram, né? Já me empolguei aqui e a gente vai falar disso com vocês hoje, porque pretendemos continuar fazendo isso nos nossos aniversários. Já vou dando spoiler mesmo, tá? Que a gente vai voltar a fazer isso nos próximos níveis. Sabe-se lá quando mais. Vai que em algum outro momento a gente pega e faz. Porque a gente pode ser, com certeza. Não precisa esperar a cada um ano. Mas a gente sentiu muito forte que esse é um presente muito nosso, muito a ver com Naves. E, bom, nada mais certo, né? Não se encaixou perfeitamente. E tudo só se encaixa quando a gente se encaixa também, né? Como a Camila falou, a ideia realmente foi minha, mas quando, e assim, né, nos nossos muitos áudios. Ai, gente, vocês não têm ideia. Enquanto tá só na minha cabeça, tá só alguma ideia minha, né? Ainda não é 100%, né? Só é 100%. Eu divido com Camille e eu tenho feedback
E aí a gente vai pensando em como fazer aquilo, se vai, se não vai, se é uma boa ideia, se não é, para quando, se é para agora ou se a gente tem que esperar um pouco, se não é o melhor momento, enfim. A ideia realmente de aniversário, uma arrecadação de fundos. Porque eu pensei, gente, no meio de uma pandemia, no meio de um momento tão caótico, que a gente não pode, eu e a Camila, a gente não pode se ver pessoalmente, a gente não pode fazer um encontro com alguns dos nossos, né, seguidores, alguns de vocês, algumas das pessoas que nos ouvem, ainda a gente não pode fazer isso. Então, o que a gente pode fazer enquanto a gente não pode se ver pessoalmente, né? E aí eu pensei nessa coisa da arrecadação de fundos na doação para causas que a gente abraça, que o Naves abraça, que são tantas. E aí fica a questão, né? Aí a gente ficou pensando um pouquinho, mas foi até rápido, a gente chegou na nossa conclusão e aí também a gente vai explicar o porquê. Mas nesse momento a gente conseguiu chegar até de uma forma rápida, apesar de ter muitas causas e projetos que a gente sente uma afinidade muito grande, que a gente quer muito ajudar. Mas a ideia é poder juntar o Naves e dar um pouquinho de amor e de, enfim, de tudo que o Naves prega para alguns outros projetos também, né? E aí é claro que a gente resolveu aí aproveitar uma das nossas parcerias, os projetos que a gente conheceu durante esse tempo de Nave e que foi tão incrível, né? É tão incrível com a gente e tem um projeto tão relevante e essencial, na verdade. Conta aí qual é o projeto e qual é a relevância dele, sobre o que é. Primeiro eu gostaria de agradecer a Giovana, assistente social desse projeto maravilhosa que conhecemos através do Naves e já compartilhou muitas coisas com a gente já fez alguns vídeos participando de uma palestra, então temos uma comunicação direta com esse projeto, é o Woman for Woman, onde a gente pôde aprender um pouco mais sobre o que é pobreza menstrual, que esse projeto é voltado para isso, e pegamos algumas explicações, dados, informações desse projeto para trazer para vocês e explicar por que a gente escolheu esse projeto, né? Dentre tantos, mas não será o último, com certeza, que iremos ajudar. Ao que se refere, né, sobre pobreza menstrual, é a condição ou situação em que a pessoa que menstrua não tem acesso a meios para se higienizar, como absorventes, itens de higiene básica e saneamento. Além de se tratar de uma privação de recursos, é associada também à falta de educação menstrual ou sexual. E o projeto, né, Woman for Woman, trabalha diretamente com isso. O projeto surgiu a partir de um trabalho de conclusão de curso técnico, tem 8 integrantes, e eles fazem entregas de kits de higiene, eles buscam saber, né, da população que tem essa dificuldade, né, essa população que está em situação de extrema vulnerabilidade. E aí a gente decidiu falar sobre isso, escolher esse projeto para ajudar e fazer essa arrecadação de fundos, porque é necessário, como muitos outros projetos, mas dentro de que a gente estava, né, conversando e tudo mais, a gente já tem um contato direto com esse projeto, foi mais fácil falar com eles no momento, e algumas pessoas têm ficado sabendo um pouco mais o que é a pobreza menstrual. Então, está se falando um pouco mais. Há pouco tempo teve uma reportagem no Fantástico. Quem puder aí procurar. Há pouco tempo, né? Foi há pouco tempo. Até lá no projeto das meninas, que inclusive vai ficar aqui na descrição, a gente vai colocar em todos os lugares.
Lá tem também a reportagem que foi no Fantástico. Sim, ótimo, ótimo. E ali tem tem histórias ali que é de chocar, então a gente precisa abrir a cabeça, sair da bolha, entender que tem essas pessoas em situação de vulnerabilidade, que não têm acesso. Eu, Camille, particularmente falando, nunca passei por isso, sempre tive acessibilidade para saber sobre menstruação, comprar absorvente, mas não é todo mundo que tem essa facilidade, então eu acho muito legal e necessário quando a gente entende nossa situação também de privilégio com relação a algumas questões e busca ajudar a outros que não têm condição mesmo. Nessa matéria do Fantástico fala até sobre a população carcerária, né? Mulheres que não têm kits de higiene básicas e absorventes na quantidade necessária, né? Então, essa matéria do Fantástico traz isso também, é de chocar, e a gente precisa falar sobre isso. Tem aqui nos dados que a Giovana nos passou, né? Nas redes de supermercados do Brasil, o preço de um pacote de absorvente com 8 unidades é em média de R$ 4 a R$ 8. Cada absorvente deve ser trocado no intervalo de no máximo 4 horas, o que dá no mínimo de 6 trocas de absorvente durante o dia. A nossa ideia com a arrecadação de fundos é ajudar quanto mais pessoas a gente conseguir na compra desse kit de higiene. E vai ser um presente para essas pessoas, mas para a gente também, porque o Naves é isso, a questão do apoio é isso. Então, se a gente puder apoiar, a gente vai apoiar dessa forma. E eu estou muito feliz com esse presente, na verdade. Eu também, muito mesmo, porque, como você está falando, é uma causa ainda, por mais que agora a gente esteja sendo mais falada, mas ainda assim tem muita gente que não faz ideia da realidade que muitas pessoas vivem. E quanto mais a gente puder colocar e trazer essa conscientização, essa informação, e quanto mais a gente conseguir ajudar pessoas que precisam de coisas básicas, gente, mas infelizmente tem muitas pessoas que não têm acesso à higienização, à informação, enfim. E eu também, assim como o Camille, como uma pessoa que sempre teve acesso a esse tipo de higiene, de informação e tudo mais, eu me sinto mesmo no dever, assim, na obrigação de sair realmente da minha bolha e ver que existem outras realidades, de que existem outras vidas e outras formas de viver que não são dignas, né? E deveriam ser. Então, isso é a gente tentando também apoiar um pouco mais esse projeto que a gente já apoia, querendo ou não. A gente tem, como a Camille falou, a gente tem acesso direto à Giovana, que é uma das integrantes da equipe do projeto. Ela é um amor de pessoa, é muito solícita e, assim, não é à toa que ela faz parte de um projeto tão, tão incrível. E lá, gente, vocês podem ver o quanto é algo assim fidedigno, sério. Não foi à toa que a gente escolheu, é uma coisa que realmente é um projeto realmente muito, muito responsável e muito. Elas prestam contas, elas mostram os kits que são feitos. Então, a gente também vai colocar aqui na descrição as informações aí do projeto para vocês, para quem quiser ir lá, não só ver como é que é, mas também seguir, compartilhar, enfim. Porque quanto mais pessoas tiverem essa consciência, e lá tem muita informação, além do que é feito o projeto, de como elas fazem,
mas também tem muita informação necessária sobre o tema. E a gente escolheu muito por conta disso, assim, porque a gente sente que dentre tantos que precisam de ajuda e que precisam de mais visibilidade, essa talvez seja uma das causas que mais precisa de visibilidade, porque pessoas têm muito conhecimento, sabem de muitas coisas, não fazem ideia, e a gente precisa levar isso cada vez mais para a consciência das pessoas, para elas saberem que, olha só, não é assim tão fácil, não é do jeito que a gente sempre viveu, que a gente vai ali, a gente tenha a facilidade de comprar absorvente, assim. Então, também muito feliz com a nossa primeira escolha nesse projeto, e a gente espera muito consiga fazer uma campanha muito legal de arrecadação, que inclusive, gente, a gente está aqui, né, pretendendo que dure 3 meses, então quem puder ajudar da maneira que for, quando for, a gente vai estar sempre falando sobre isso durante esse tempo, fazer posts sobre isso, vai colocar nas stories, e a gente quer pedir ajuda de vocês, seja ajuda de qualquer maneira com a doação, a arrecadação, ou compartilhando quanto vocês puderem. A gente precisa que mais pessoas saibam, precisa que as pessoas tenham consciência sobre essa realidade. Então, a gente está muito, muito feliz mesmo, e muito animada para fazer mais diferença que a gente puder na vida das pessoas. Estamos felizes. Vamos estar compartilhando com vocês a cada mês como está indo a arrecadação. A gente vai trocar, né? Vamos trocar todas as informações possíveis com vocês, porque é aquilo que a gente falou: seriedade, responsabilidade, parceria. Então a gente está junto nessa. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei muito. Compartilhando um pouquinho aqui como que foi o início do Naves pra gente. Ainda tem muito mais coisa para falar, com certeza outros podcasts virão com relação a isso, mais curiosidades sobre o Naves. E mandem pra gente, que a gente vai anotando. Com certeza, e a gente vai falando um pouco mais. E só gratidão. Amo muito. Eu queria... eu não podia... Para mim não pode terminar esse podcast sem realmente agradecer muito a todas as pessoas envolvidas. São muitas. As nossas famílias são incríveis e estão sempre apoiando a gente desde antes desse projeto nascer, desde que a gente começou aí a carregar ele, né, nos nossos corações. Os nossos amigos e amigas, as pessoas que ficaram sabendo desde antes e que se interessaram e quiseram ajudar e fizeram a diferença. Muito obrigada por todo o apoio. Mais uma vez, muita gratidão por todas as parcerias que a gente fez, todas as pessoas que a gente conheceu, todos os relatos, as conversas, tudo que a gente aprendeu. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todas as pessoas que escutam a gente aqui. E eu não posso deixar de agradecer a pessoa mais importante, né, gente? Camille. Não existiria Naves, não existiria sem você.
Então, muito obrigada por essa parceria aqui, por ser tão aberta a todos os meus áudios gigantescos debaixo do chuveiro. Enfim, e todas as nossas conversas, os nossos diálogos, e toda vez que eu tenho, né, uma enxaqueca, tá lá ela, vamos lá, não se preocupa. Não, gente, vocês não fazem ideia, não. Só a gente sabe. Só a gente sabe. E eu agradeço muito por tudo. Antes do Naves, até no sentido de a gente sempre precisa, mulheres, a gente sempre precisa de uma amiga feminista que nos aperte e que nos ensine muito. E a gente já falou aqui em outros podcasts, né? Somos as chatas do rolê e vamos continuar sendo. Mas a gente dá força a uma outra, né? Pra ser essas chatas aí. Porque nem sempre é fácil ser. Não é. E sinceramente, quando a gente faz alguns posts no Naves falando tanto quanto feminismo, quanto sororidade, a gente faz o possível e tenta mesmo para que aquilo ali não fique só no feed. A gente faz isso uma com a outra e com mulheres que estão junto com a gente nessa caminhada aí, e outras também que a gente não conhece, que não precisa ser amiga para praticar sororidade. Então, não precisa nem conhecer, né? Então a gente realmente busca levar para a vida esses ensinamentos. Eu só tenho a agradecer, sinceramente. Anos e anos aí de faculdade trouxeram parte de alguns aprendizados. Acho que o Naves está sendo uma outra graduação, talvez. Nossa, verdade. Mais necessária para a vida, sabe? Porque a minha formação como psicóloga é uma coisa, e o Naves é uma graduação que me muda como ser humano para melhor. E eu só tenho a agradecer isso, porque por mais que seja difícil fazer conteúdo dá trabalho, por mais que às vezes a vida da gente esteja confusa, passando por problemas que a gente não sabe como vai resolver, mas ainda assim o Naves é uma força que nos move. Eu não deixo de trabalhar nele, eu não deixo de me dedicar, porque eu não sei mais como fazer sem. Então, sinceramente, para mim é parte de mim já. E ainda assim não é só a busca por seguidores. Uma vozinha que a gente consiga amplificar já é muito pra gente. Então, o Naves é muito mais do que aquele perfil no Instagram, sinceramente. Nossa. Obrigada por tudo mesmo. Eu achei que eu não fosse chorar, né? Ai, iludida. Hashtag iludida, coitada dela. Gente, eu choro, nossa, com muita facilidade, né? E assim, realmente pensar em tudo é muita coisa mesmo. E por mais que, assim, como a gente disse, a gente sempre é muito aberta, muito honesta e muito sinceras, assim, com vocês. E é, assim, uma parceria e uma troca muito, muito grande, muito linda, que a gente nunca vai saber, assim, realmente expressar em palavras. A gente só sente. Mas também tem questões aí de bastidores que só realmente a gente sabe. E por isso que eu não podia deixar de agradecer, assim, a Camille, porque esse projeto aqui é muito nosso coração, muito a nossa alma, muita gente, é muito, muito, muita gente. É muito nós duas. Assim, é realmente como se a gente pudesse ter um filho junto. Exato, seria ele. Seria o Naves, e é o Naves. Então, e como toda mãe, né, a gente fez aí um mês inteiro falando sobre maternidade, mas não todas as mães são iguais, mas assim, é a questão de que não são só flores, né, tem suas dificuldades.
mas também essa parte que é bonita, essa parte que é tão inexplicável, que é tão sintonia, tão amor, é tão empatia, é tão sororidade. Nossa, até falta palavras assim. Uhum. É realmente o que é mais forte, é o que fica. Sim. Então, é isso, não tinha como terminar de outra forma, não tinha como não agradecer. Muito obrigada, Camille, muito obrigada a todas as pessoas que estão com a gente, mas principalmente Camille, muito obrigada, eu amo você, eu amo Naves. Eu amo você, eu amo Naves, eu só agradeço todos os dias. Eu amo a gente. Nossa história é muito linda e tem muito mais aí para crescer. E obrigada a todos. E semana que vem tem mais um episódio incrível, 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 fechando esse mês do orgulho LGBTQIA+. Então não percam, representatividade pura no nosso episódio. Vocês vão amar. Eu também vou amar, porque eu vou ouvir pela primeira vez. Eu não estarei nesse episódio, mas eu tenho certeza que eu vou amar esse episódio. Não percam. Não percam mesmo, gente. O convidado é realmente muito especial. E vou dar apenas um pequeno spoiler de que é um convidado, mas tem algumas outras participações também. Então, assim, tá realmente muito ilustre. Já quero ouvir. Beijos então, a todos. Gente, obrigada. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.